Ces gens que vous voyez ici, ils ne sont pas morts. Ils sont ici à Istanbul. Ils ont commis un péché, une abomination devant l'Éternel. Et l'Éternel les a laissés comme ça, comme des statues. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils ne sont ni secs, ni froids. Ils sont tellement vivants que vous ne me croirez pas. Essa gente que vocês estão a ver aqui na Turquia, em Istambul, não estão mortas. Essa gente cometeram uma abominação diante do Senhor, do eterno nosso Deus. E Deus lhes bateu assim, ficaram tipo estátua. Não estão nem secos, nem mortos. Eles estão em vida, mas ficaram assim, colados, condenados, séculos e séculos, com as mesmas camisas. As camisas não estragam. A roupa não estraga. Olha a grandeza do Senhor. A gente filme lá. Filme lá. O bicho vai gastar. Então bateau eu vou mona. Bateau eu vou mona. A chemise da bangue bem bater des siècles et des siècles. Baza Roku Faté, Baza vivant, mais Baza la abomination moko devant l'Éternel des armées. Les Zamba frappa bango, Batika la goye, Bakoma ba statue. Mais Baza Roku Faté, Baza père Okaokate, ma papa bango et bébate, ma chemise bango et bébate. Ces gens que vous voyez ici, en Turquie, en Istanbul, ont commis une abomination devant le Seigneur. Et les Seigneurs ont frappé comme ça, ils sont restés comme des statues. Leur chemise est sur eux, et ils ne sont ni secs ni morts. Et sa gente que estão aqui cometeram uma abominação de Senhor. Vejam vocês contra a cabeça de Deus. É terrível. Não estão mortos, estão vivos, as camisas são as mesmas, a roupa está a mesma, e eles estão aqui. Ces gens que vous voyez ici, ils ne sont pas morts. Ils sont ici à Istanbul. Ils ont commis un péché, une abomination devant l'Éternel. Et l'Éternel les a laissés comme ça, comme des statues. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils ne sont ni secs, ni froids. Ils sont tellement vivants que vous ne me croirez pas. Essa gente que vocês estão a ver aqui na Turquia, em Istambul, não estão mortas. Essa gente cometeram uma abominação diante do Senhor, do eterno nosso Deus. E Deus lhes bateu assim, ficaram tipo estátua. Não estão nem secos, nem mortos. Eles estão em vida, mas ficaram assim, colados, condenados, séculos e séculos, com as mesmas camisas. As camisas não estragam. A roupa não estraga. Olha a grandeza do Senhor. A gente filme lá. Filme lá. O bicho vai gastar. Então bateau eu vou mona. Bateau eu vou mona. A chemise da bangue bébate des siècles et des siècles. Baza Roku Faté, Baza vivant, mais Baza la abomination moko devant l'Éternel des armées. Les Zamba frappa bango, Batika la goye, Bakoma ba statue. Mais Baza Roku Faté, Baza père Okaokate, ma papa bango et bébate, ma chemise bango et bébate. Ces gens que vous voyez ici, en Turquie, en Istanbul, ont commis une abomination devant le Seigneur. Et les Seigneurs ont frappé comme ça, ils sont restés
comme des statues. Leur chemise est sur eux et ils ne sont ni secs ni morts. Essa gente que estão aqui cometeram uma abominação de destruição. Vejam vocês contra a cabeça de Deus. É terrível. Não estão mortos, estão vivos, as camisas são as mesmas, a roupa está a mesma e eles estão aqui. Ces gens que vous voyez ici, ils ne sont pas morts. Ils sont ici à Istanbul, ils ont commis un péché, une abomination devant l'Éternel. Et l'Éternel les a laissés comme ça, comme des statues. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils ne sont ni secs, ni froids. Ils sont tellement vivants que vous ne me croirez pas. Essa gente que vocês estão a ver aqui na Turquia, em Istambul, não estão mortas. Essa gente cometeram uma abominação diante do Senhor, do eterno nosso Deus, e Deus lhes bateu assim, ficaram tipo estátua, não estão nem secos, nem mortos, eles estão em vida, mas ficaram assim, colados, condenados, séculos e séculos, com as mesmas camisas. As camisas não estragam, a roupa não estraga. Olha a grandeza do Senhor. Kasih filming nga. Filming nga. Ubus siya makasya. Donc bateau et bozomona, bateau et bozomona oyo. La chemise à bango ebebate des siècles et des siècles. Baza kokufa te, baza vivant, mais basalaka abomination moko devant l'Éternel des armées. Et nzamba frappa bango, batikala boye. Comme ba statue. Les baza kokufa te, baza pe kokauka te, ma papa na bango ebebate, ba chemise à bango ebebate. Ces gens que vous voyez ici, en Turquie, en Istanbul, ont commis une abomination devant le Seigneur. Et les Seigneurs ont frappé comme ça, ils sont restés comme des statues. Leur chemise est sur eux, et ils ne sont ni secs ni morts. Essa gente que estão aqui cometeram uma abominação de destruição. Vejam vocês contra a cabeça de Deus. É terrível. Não estão mortos, estão vivos, as camisas são as mesmas, a roupa está a mesma, et eles estão aqui. Ces gens que vous voyez ici, ils ne sont pas morts. Ils sont ici à Istanbul, ils ont commis un péché, une abomination devant l'Éternel. Et l'Éternel les a laissés comme ça, comme des statues. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils ne sont ni secs, ni froids. Ils sont tellement vivants que vous ne me croirez pas. Essa gente que vocês estão a ver aqui na Turquia, em Istambul, não estão mortas. Essa gente cometeram uma abominação diante do Senhor, do eterno nosso Deus, e Deus lhes bateu assim, ficaram tipo estátua, não estão nem secos, nem mortos, eles estão em vida, mas ficaram assim, colados, condenados, séculos e séculos, com as mesmas camisas. As camisas não estragam, a roupa não estraga. Olha a grandeza do Senhor. Kasih filming nga. Filming nga. Ubus siya makasya. Donc bateau et bozomona, bateau et bozomona oyo. La chemise à bango ebebate
des siècles et des siècles. Baza Rokufa te, baza vivant, mais basalaka abomination moko devant l'Éternel des armées. Et Nzamba frappa bango, batikala goye, bakoma ba statue. Mais baza Rokufa te, baza pe Rokaoka te, ma papa bango ebeba te, ma chemise bango ebeba te. Ces gens que vous voyez ici, en Turquie, en Istanbul, ont commis une abomination devant le Seigneur. Et les Seigneurs ont frappé comme ça, ils sont restés comme des statues. Leur chemise est sur eux, et ils ne sont ni secs ni morts. Et sa gente que estão aqui cometeram uma abominação de destruição. Vejam vocês contra a cabeça de Deus. É terrível. Não estão mortos, estão vivos, as camisas são as mesmas, a roupa está a mesma, e eles estão aqui. Ces gens que vous voyez ici, ils ne sont pas morts. Ils sont ici à Istanbul. Ils ont commis un péché, une abomination devant l'Éternel. Et l'Éternel les a laissés comme ça, comme des statues. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils ne sont ni secs, ni froids. Ils sont tellement vivants que vous ne me croirez pas. Essa gente que vocês estão a ver aqui na Turquia, em Istambul, não estão mortas. Essa gente cometeram uma abominação diante do Senhor, do eterno nosso Deus, e Deus lhes bateu assim, ficaram tipo estátua, não estão nem secos, nem mortos, eles estão em vida, mas ficaram assim, colados, condenados, séculos e séculos, com as mesmas camisas. As camisas não estragam, a roupa não estraga. Olha a grandeza do Senhor. A gente filme nga, o bicho vai castar. Então bateau eu vou mona, bateau eu vou mona. La chemise da bango ebeba te, des siècles et des siècles. Baza Rokufa te, baza vivant, mais basalaka abomination moko devant l'Éternel des armées. Et Nzamba frappa bango, batikala goye. Bakoma ba statue. Mais baza Rokufa te, baza pe Rokaoka te, ma papa bango ebeba te, ma chemise bango ebeba te. Ces gens que vous voyez ici, en Turquie, en Istanbul, ont commis une abomination devant le Seigneur. Et les Seigneurs ont frappé comme ça, ils sont restés comme des statues. Leur chemise est sur eux, et ils ne sont ni secs ni morts. Essa gente que estão aqui cometeram uma abominação de destruição. Vejam vocês contra a cabeça de Deus. É terrível. Não estão mortos, estão vivos, as camisas são as mesmas, a roupa está a mesma, e eles estão aqui.